Bom, galera, questão 22. Essa aqui é a questão que eu falei para vocês que tinha sido anulada, né? Eu vou fazer ela aqui com o enunciado correto, tá? Vocês corrijam aí. Ele fala assim, ó, determine M de modo que a equação que a equação do segundo grau abaixo tenha raízes positivas, tá bom? A equação era para ser essa. Na prova de vocês eu acabei colocando mais aqui. Aí a questão deu problema, né? Mas era para ser menos. Se a gente fizer com menos, dá certo, tá bom? Então presta atenção aí. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é garantir que essa equação ela tenha raízes reais, né? Porque dependendo do valor de m que eu coloco aqui, o delta dá negativo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular o delta. O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. B é menos 2. Né? Vamos colocar aqui os coeficientes. Ó. O coeficiente A é 1. Ó, é quem multiplica o x ao quadrado. O coeficiente B é menos 2, que é quem multiplica o x. E o coeficiente C é menos m sobre 2. A gente vai colocar esses valores aqui na fórmula de Bhaskara. Então, B ao quadrado vai ser 4, menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui a gente tem, ó, 4 mais 2m, né? Então, o nosso delta é 4 mais 2m. Agora, vamos dar uma pensadinha aqui, pessoal. 4 mais 2m tem que ser um valor positivo, né? Tem que ser um valor maior ou igual a zero, tá bom? Então, se eu colocar, por exemplo, 0 no m, vai dar 4. Então, o m igual a zero pode? Pode. Se eu colocar 1, vai ficar 4 mais 2, que é 6. É maior que zero. Pode também. Né? Então, a gente precisa descobrir qual é o intervalo que isso aqui é positivo, né? É maior ou igual a zero. O que a gente pode fazer aqui, ó, é passar o 4 para o outro lado. Então, você tem que 2m tem que... Ó, se 4 mais 2m tem que ser maior ou igual a zero, pessoal, isso significa que 2m tem que ser maior ou igual a que 4. Ó, isso aqui tem que ser maior ou igual que menos 4. Porque se isso aqui for menor que menos 4, isso aqui vai ficar negativo. Tá? Então, 2m tem que ser maior ou igual que menos 4. E se o dobro do m é maior ou igual que menos 4, isso significa que o seu m ele tem que ser maior ou igual a menos 2. Tá bom? E aí você olha as alternativas e você vê lá, m maior ou igual que menos 2. Só que essa condição que a gente colocou aqui é para que tenha raízes reais. Então, isso aqui garante, ó, raízes reais e não raízes positivas, tá bom? Então, é aqui que vem o chance do exercício, né? Porque isso aqui só garante raiz real. Isso aqui não garante que as suas raízes são positivas. A gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada dessa equação, tá? Essa equação aqui, pessoal, ela possui duas raízes. Ela possui a raiz alfa e a raiz beta, ou x1 e x2, como vocês preferirem. Se eu somar as minhas duas raízes, vai dar menos b sobre a. Ou seja, se eu somar a raiz alfa com a raiz beta, dá 2. Beleza? Dá 2.
Se eu multiplicar a raiz alfa vezes a raiz beta, vai dar menos m sobre 2. Tudo bem? Aí, é aqui que a mágica acontece, porque as minhas raízes, elas precisam ser positivas. O alfa e o beta tem que ser positivo. Se o alfa e o beta é positivo, tem como menos m sobre 2 ser um número negativo? Não, né? Menos m sobre 2 precisa ser positivo. Se o menos m sobre 2 precisa ser positivo, o que você pode dizer acerca do m? O m, pessoal, ele tem que ser um número negativo, tá? Obrigatoriamente. Então, daqui a gente conclui que o nosso m ele tem que ser menor que zero, tá? Porque se o seu m não for menor que zero, o produto das suas raízes vai dar negativo. Isso significa que as suas raízes têm sinais alternados. Uma é mais e outra é menos. E a gente não quer isso. A gente quer que as duas raízes sejam positivas. Então, o produto, que é dado por menos m sobre 2, ele deve ser positivo. E para ele ser positivo, o nosso m tem que ser negativo para fazer regra de sinal. Tá? Professor, o m pode ser zero? Não. Porque se o m for zero, o produto das suas raízes vai dar zero. Isso significa que uma das duas raízes é zero. E as raízes não podem ser zero. As raízes têm que ser positivas, tá bom? Então, o m ele não pode ser zero. Ele tem que ser um número exclusivamente negativo. Só que ele também tem que ser um número maior ou igual que menos 2. Porque, caso contrário, as nossas raízes vão dar não reais, tá bom? Então, a gente conclui aqui que o nosso m ele tem que ser um número negativo, né, menor que zero, e maior ou igual que menos 2. Tá? Então, essa daqui que é a análise que a questão pedia. Só que o que acontece? Como eu sou muito retardado, eu botei, sem querer aqui, um mais. Eu estava desatento, eu botei um mais aqui. Olha só, galera. Se aqui é mais, o que você pode dizer das suas raízes? Que a soma delas dá menos 2. Se você está somando duas raízes e está dando menos 2, alguma vai obrigatoriamente ser negativa, tá? Isso significa que se aqui fosse mais, não importava qual m você colocasse aqui, ó, você podia colocar qualquer m, que a soma das raízes ia continuar dando negativo. Ou seja, não ia existir m que faz com que as suas raízes sejam positivas. Beleza? Porque justamente a soma ia sempre dar menos 2. E daí eu errei isso aqui, ó. Coloquei o sinal trocado, tá bom? Por isso que a questão vai precisar ser anulada. Mas se você trocar esse mais por esse menos, dá para resolver a questão e você chegaria em letra B. Tudo bem? Então, se você errou essa questão, se você marcou no seu simulado alguma coisa que não seja B, você pode somar na sua nota mais um ponto, tá bom? Porque as questões anuladas, elas contam como mais um, tá? Então, quem acertou não soma nada e quem errou soma um, tá? Quem colocou B nessa. Beleza, galera? Então, essa questão aqui, ela pedia essa análise aí, tá? Se vocês pararem para pensar, também teria como fazer um exercício que pede o seguinte, ó. Determine m de modo que as raízes sejam negativas. Ou determine m de modo que as raízes tenham sinais alternados. Beleza? Dependendo do que o exercício pede, você vai ter que fazer essa análise de soma e produto, tá? Então, não se esqueçam dessa ferramenta da soma e produto, porque isso aqui te ajuda a resolver umas questões, assim,
difíceis de maneira fácil. Essa questão aqui não era nem um pouco fácil, tá bom? Ela tinha uma carinha de inocente ali, tinha uma carinha de bonitinha, só que essa questão aqui, ela era bem difícil, tá bom? Tanto é que que eu ouvi aí reclamações dela, né? Alguns alunos aí estavam falando que perderam tempo nela porque ela, afinal de contas, ela tinha sido anulada. Mas, galera, na Epicar cai aí entre uma a duas questões anuladas, tá bom? Então, acostumem-se, tá? Não devia, né? Por ser uma prova do tamanho que é a Epicar, os caras não deviam colocar questão para ser anulada, né? Mas aparece. Então não tem muito o que fazer. É normal você perder tempo de prova com questão anulada, principalmente na Epicar, tá bom? Porque na Epicar sempre cai uma anulada, é impressionante. Então, perdoem aí pelo erro, tá bom? E, e estudem essa questão aí com o enunciado correto. Bom, próxima questão aqui. Questão 23. Questão 23 era uma fatoração e simplificação, né? Aí a gente já tem aí umas fatorações biquadradas. Então deixa eu escrever aqui o enunciado. Vixe, peraí. Dois x à quarta menos 5x quadrado mais 4 dividido por x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 12x menos 8 que multiplica x ao quadrado menos 1. Bom, vamos lá. Como vocês podem perceber, o numerador ele tem dois fatores iguais, ó. Né? O x está multiplicando isso aqui e o menos 2 também. Então a gente pode tirar essa expressão zona aqui em evidência, ó. Quando a gente tira isso aqui em evidência, ó, aqui sobra x e aqui sobra menos 2. Aí fica x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4. Dividido por... Aí, já vamos começar a fatorar aqui embaixo, ó. Você tem aqui essa expressão de terceiro grau, né? Só que ela tá bem bonitinha, né? Ó, mais, menos, mais, menos. Será que isso aqui é um cubo perfeito? Pra gente verificar se isso aqui é um cubo perfeito, pessoal, ó, como é que faz? Vamos dar uma pensadinha aqui no rascunho em rosa, ó. Quero descobrir se isso aqui é um cubo perfeito. A lógica que a gente vai usar é a mesma lógica que a gente usa para descobrir se as expressões são quadrados perfeitos. Só que a gente vai aplicar para o cubo. Ó, isso aqui é x ao cubo, né? Então isso aqui é o quadrado é o cubo do x e o 8 é o cubo do 2. Estão vendo? Agora a gente tem que ver se os termos intermediários aqui obedecem à relação do cubo perfeito, né? Qual que é a relação do cubo perfeito? Ó, a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Né? Esse aqui é o a menos b ao cubo. Então a gente tem que ver se essa expressão está obedecendo isso. Ó, a gente já tem o cubo do 2 e a gente já tem o cubo do x. Então, os nossos termos aqui seriam a e b. Tá bom? O x seria o a e o 2 seria o b. O menos 2 seria o menos b aí. Tá? Agora, vamos analisar aqui esses termos do meio. Ó. 6x ao quadrado, eu vou escrever como sendo 3, que multiplica x ao quadrado vezes 2. E esse cara aqui, eu vou escrever ele como sendo 3, que multiplica x vezes 2 ao quadrado. Tá, ó. Porque o 12 é 3 vezes 4, que é 2 ao quadrado. Então, essa expressão de terceiro grau aqui, ó, ela obedece essa relação cúbica. Então, a gente tem aqui um cubo perfeito. Esse cara aqui, ele é o cubo perfeito de x menos 2.
Então, eu vou trocar tudo isso aqui por x menos 2 ao cubo, tá? E x ao quadrado menos 1, eu vou fatorar como x mais 1, x menos 1. Meio caminho andado aí. Agora, eu preciso fatorar essa expressão de quarto grau, né? Eu vou fatorar ela usando o produto de Stevens. Eu tenho isso aqui, ó, x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4. Então, eu tenho que procurar aí números que somados dão menos 5 e multiplicados dão 4. Os números aqui vão ser, ó, o a mais b dá menos 5 e o a vezes b dá 4, né? Então, aí a gente pode dizer o menos 4 menos 1, né? Ó, menos 4 menos 1 dá menos 5 e menos 4 vezes menos 1 dá 4. Então, a fatoração disso aqui vai ser x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado menos 1, tá? Eu coloquei aqui x ao quadrado justamente porque aqui é x à quarta e aqui é x ao quadrado, tá bom? E aí a gente tem o nosso produto de Stevens fatorado. Então, ó, a gente vai ter x menos 2, que multiplica x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado menos 1. Tudo isso aqui dividido por x menos 2 ao cubo, x mais 1, x menos 1. Aí, ó, aqui a gente tem duas diferenças de quadrados. Então, isso aqui vai ser x menos 2 vezes, ó, aí x ao quadrado menos 4 é x mais 2, x menos 2. X ao quadrado menos 1 é x mais 1, x menos 1. Tudo isso aqui dividido por x menos 2 ao cubo vezes x mais 1 vezes x menos 1. E aí vem a melhor parte do exercício, né? Que é o chance, ó. Esse corta com esse corta com esse. Aí, aqui embaixo, a gente tem 3x menos 2. E aqui em cima a gente tem 2. Então, eu vou cortar 2 com 2. E vai sobrar 1. Então, isso aqui vai dar pra gente x mais 2 sobre x menos 2. Beleza? É uma questão aí de fatoração, tá? Se você soubesse aí analisar as fatorações corretas, você não ia ter o menor problema em resolver essa questão. Você teria, então, letra A. Beleza? Bom, galera, questão 24. A questão 24 aí era uma questão bem difícil, tá? Exigia aí um equacionamento perfeito de mistura, tá bom? Então, essa questão aqui, você tinha que entender mistura perfeitamente para conseguir resolver ela. Beleza? Então, vamos começar a trabalhar aqui em cima dela. A questão diz o seguinte: 2 pedaços de misturas metálicas Mn pesam m e n quilogramas, respectivamente. Então, a gente tem aqui a mistura M e a mistura N. Essa daqui pesa M e essa aqui pesa N. Beleza? Então, por exemplo, essa aqui pesa 30 quilos e essa aqui pesa 20 quilos. Tá bom? Aí, pessoal, cada uma das misturas é formada por uma porcentagem de cobre diferente. Então, por exemplo, se essa aqui tem 30 quilos, vamos supor aí que metade é de cobre. Então, ela teria aí 15 quilos de cobre, por exemplo. E se essa daqui pesa 20 quilos e ela tivesse, sei lá, 25% de cobre aí, 1/4 de cobre, dos 20 quilos, 5 seria de cobre, tá bom? Então, elas têm massas diferentes e porcentagens de cobres diferentes, tá bom? Então, aqui eu vou escrever assim, ó, total. Isso aqui é a massa, né, de cada uma delas. E aqui eu vou colocar cobre. Aí, pessoal, eu vou falar assim que a fração de cobre que
a massa M tem, né, a parte de cobre vai ser dada por A vezes M. Em que A é um número aí entre 0 e 1, né? Por exemplo, se ela valer metade, se ela possuir metade de cobre, o A seria meio, né? Então, você teria aí um total de 30 quilos e meio vezes 30 de cobre, tá? E a mistura N aqui, ela vai ter aí uma fração B de cobre, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, M e N são massas totais, e o A e o B, eles vão ser frações de cobre, tá bom? Então, o A e o B podem valer aí meio, um terço, um quarto, né? Aí você vai pegar essa fração e vai multiplicar pela massa de cada um deles para você ter a quantidade de cobre que você tem. Tudo bem? Enfim. Aí o exercício fala assim, ó. Um pedaço de mesma massa é cortado de cada uma das misturas. Tá bom? Então, a gente vai vir aqui cortar um pedaço X de M e um pedaço X de N. Então, essa daqui seria a M e essa aqui seria a N. Aí o cara vem aqui, ó, e corta pedaços de mesma massa. Ele vai tirar X aqui. Então, aqui vai sobrar M menos X e aqui vai sobrar N menos X. Certo? E aí, ele vai misturar esse pedacinho aqui com esse. E esse pedacinho aqui, ele vai misturar com essa. Então, ele fala assim, ó. Cada um dos pedaços que ele cortou aí é misturado com os pedaços remanescentes da outra, né? Ou seja, com os pedaços que sobraram da outra. Resultando em duas novas misturas com o mesmo percentual de cobre, né? Encontre o valor da massa X que for cortado em cada uma das misturas. Beleza? Então, é isso aí que a gente tem que fazer. Bom, galera, vamos analisar aqui a massa M. Beleza? Então, a massa M, a mistura M aí, ela tem uma massa M, que a gente vai dividir, então, em X e em M menos X. Esse aqui vai ser o nosso total. O X, por ele pertencer à massa M, parte dele é de cobre, né? Então, aqui, desse X, a gente teria uma fração AX de cobre, né? Ó. Por exemplo, se sua massa pesa 30 quilos e metade é de cobre, deixa eu pegar aqui um papel para fazer numérico, ó. Por exemplo, você tem 30 quilos, tá, galera? Aí 50% é de cobre. Ou seja, você tem 15 quilos de cobre. Se você tira uma massinha X que pesa 3 quilos, você vai continuar tendo 50% de cobre aqui. Ou seja, você vai ter 1,5 quilos de cobre. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é verificando quanto de cobre tem na massa X que eu tirei da massa M, tá? E então é AX, beleza? E aqui de cobre, ó, é A que multiplica M menos X. Agora vamos analisar aqui a massa N. Então a gente tem N quilos, você vai tirar aí um pedacinho X e vai sobrar N menos X. Esse pedacinho X, ele é composto por B vezes X de cobre. E o que sobrou é composto por B vezes N menos X de cobre. Então aqui você tem o total e aqui você tem o cobre. Beleza? E aí, você vai juntar
isso aqui, ó, com isso aqui. Ou seja, você vai estar juntando isso aqui com isso aqui. E você vai juntar isso aqui com isso aqui. Ou seja, você vai estar juntando isso aqui com isso aqui. E aí o exercício fala assim que no final o percentual de cobre vai ser o mesmo, tá bom? Então, ó, depois de vou fazer aqui em outra folha, ó. Depois de misturar. Então, ó, a massa M aqui em roxo o total da massa vai ser M menos X mais X. E o total de cobre vai ser A que multiplica M menos X mais BX. Na N, o total vai ser dado em laranja, ó. N menos X mais X. E o total de cobre vai ser B, N menos X mais AX. Então, o total aqui vai continuar sendo M e o total aqui vai continuar sendo N. E ele falou assim que agora o percentual de cobre está igual. Então, se eu pegar essa quantidade de cobre e dividir pelo total, na massa M, tem que ser a mesma coisa que se eu pegar o total de cobre e dividir pela massa total de N. Então, eu vou ter o seguinte, ó. A, que multiplica M menos X mais BX dividido por M, é igual a B, que multiplica N menos X mais AX sobre N. E aí, o exercício quer que a gente resolva essa equação literal em função de x. Então, o que você vai ter aqui, ó? Se eu pegar esse n e passar para o outro lado e esse m passar para o outro lado, ó, né? E fazendo a distributiva aqui. Ó, deixa eu fazer a distributiva primeiro, ó. A vezes m, a vezes x, menos ax, mais bx. Todo mundo sobre m. Isso aqui vai ser bn menos bx mais ax dividido por n, tá? Aí a gente multiplica aqui o n para cá e o m para lá. Aí, ó, eu vou fazer n vezes todo mundo aqui. Então, vai ser AMN menos ANX mais BNX. Isso aqui vai ser igual a BMN menos BMX mais AMX. Aí, eu vou passar todo mundo que é x para um lado e todo mundo que não é x para o outro, tá? Então, eu vou passar esse cara para lá e esses dois para o outro lado. Então, eu tenho que AMN menos BMN é igual a ANX menos BNX mais AMX menos BMX. E agora eu preciso dar uma fatorada nisso aqui, ó. Eu vou tirar o MN em evidência. Aí fica A menos B. Aí aqui eu vou tirar NX em evidência. Aí fica A menos B. E aqui eu vou tirar MX em evidência. Vai ficar A menos B. Aí eu faço por agrupamento aqui mais uma evidência, né? Aí eu fico que MN vezes A menos B é igual a A menos B, que multiplica NX mais MX. E aí esse cara corta com esse. E eu tenho que MN é igual a NX mais MX. Eu tiro o X em evidência. E eu concluo que o meu X é MN sobre M mais N.
beleza? E tá resolvida a questão, tá? Questão aí nem um pouco fácil, questão que exige bastante interpretação, tá bom? Mas eu acho que fica fácil de entender se você faz um esquema desse, né? Porque, ó, você tem aqui o pedaço que você tirou de M de N e as porcentagens de cobre. Aí o que sobrou e as porcentagens de cobre. Aí você soma laranja com laranja e roxo com roxo, tá? E depois você faz aí iguala o percentual de cobre, chega na equação literal, isola o x e você chega na resposta do problema, tá bom? Então esse problema aqui seria a alternativa C. Questão aí bem difícil. Assim, galera, se vocês tivessem com dificuldade nessa questão na hora da prova, uma sugestão que eu daria, ó, dá uma olhada para as alternativas. As alternativas não dependem de A ou de B, né? Então você podia jogar uns valores aqui e resolver a questão de forma numérica, tá bom? Aí depois você testava as alternativas para ver qual alternativa batia isso, tá? É uma solução. Mas aqui eu tô resolvendo literal para ter a solução completa, tá bom? Bom,